Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Fala Cabo Verde deste sábado, 21 de outubro. Boa noite, vamos aos destaques de hoje. Governo quer investir 1,5% do PIB para o estímulo da ciência através de investimentos públicos e privados. Moradores de Simão Ribeiro apelam à Câmara Municipal da Praia o desencravamento das principais vias de acesso a esta zona. Jovem de 23 anos de idade com graves problemas de pele pede apoio para a realização de consultas no exterior. 3 homens e 2 mulheres da zona de Xandalecrim foram detidos em flagrante delito por tráfico de drogas. A guerra entre Israel e Hamas já provocou a morte de 22 jornalistas. Destaques que vamos agora acompanhar no Fala Cabo Verde. Cabo Verde quer alocar 1,5% do Produto Interno Bruto para investigação científica através de investimentos públicos e privados. Esta intenção foi demonstrada por Ulisses Correia e Silva, para quem a produção de conhecimento científico e a investigação são fundamentais. Produção de conhecimento científico, a investigação e desenvolvimento e a integração em redes de partilha de experiências e de boas práticas são fundamentais, afirma o Primeiro-Ministro ao discursar no encerramento do primeiro Congresso Internacional sobre Ciência, Inovação e Desenvolvimento na Lusofonia, realizada numa universidade privada. O governante referiu que a Fundação para a Ciência, Inovação e Tecnologia e o Fundo de Investigação e Desenvolvimento, em fase de aprovação governamental, têm como objetivo capacitar e mobilizar o investimento internacional e interno para o fomento da ciência, mas também para a formação de quadros altamente competitivos, a inovação, ciência nacional e o fomento de publicações científicas e de extensão universitária. O primeiro-ministro cabo-verdiano disse que a reestruturação do ensino superior das universidades públicas por áreas complementares de especialidade que está a acontecer no país tem como prioridade construir respostas especializadas às vocações regionais de desenvolvimento através do ensino, da investigação científica aplicada e da prestação de serviços especializados. E deu como exemplo a criação do Campus do Mar em São Vicente, a expansão da Universidade Pública à Ilha do Fogo ou a prevista criação do Instituto Superior da Aeronáutica e Turismo na Ilha do Sal. O encontro, que foi aberto na quarta-feira pelo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, e teve a presença da Vice-Presidente de Angola, Esperança da Costa, contou com cientistas e investigadores de Cabo Verde, Brasil, Portugal e Angola. O número de passageiros de cruzeiros de visita ao país cresceu este ano 85% até setembro, em comparação com o mesmo período de 2022, totalizando assim 51.716 turistas. De acordo com os dados do último boletim estatístico da ENAPOR, o maior crescimento registra-se no Porto Grande, que recebeu mais de 17.879 turistas que no ano passado. De acordo com os últimos dados, o número de passageiros de cruzeiros de visita a Cabo Verde aumentou 85%. Este número ascende a 51.716, o maior crescimento a registrar-se no Porto Grande, na ilha de São Vicente, que já recebeu mais de 17.879 turistas cá em 2022. No Porto da Praia, o crescimento é de 9.400 visitantes. Ao todo, nos primeiros 9 meses de 2023, já passaram por Cabo Verde 71 navios cruzeiros de passageiros, todos de origem estrangeira. As paragens de cruzeiros são um dos fatores dinamizadores do turismo, setor responsável por cerca de 25% do Produto Interno Bruto do país. Depois de uma queda abrupta durante o período da pandemia de Covid-19, o movimento já havia registrado uma grande retoma em 2022, de 11.066 passageiros em 2021 para 60.742, e a tendência de crescimento mantém-se, segundo os últimos dados da ENAPOR. Em todo o país, observa-se uma clara diferença nas condições de vida da população.
Em algumas zonas consideradas nobres, deparamos com prédios, ruas bem organizadas, asfaltagem e praças. Entretanto, em outras, o cenário é de longe diferente. É o que a reportagem da Record TV constatou em Cobo Mendes. Aqui na zona de Cobo Mendes, por exemplo, falta quase tudo. Há problema de acessibilidade, não há rede de água nem de energia elétrica disponível para os moradores e estes desarrascam-se como podem. Nós aqui tempo de chuva nunca tem estrada que é só água, e sim é só água. Ou se moer, se chuva é só terra. A nós dentro terra pupa. Nunca tem iluminação pública, nunca tem luz legal, nunca tem nem posse praticamente para trazer luz. É que a luz ali passa diretamente para Jamaica. Não tem problema de água, que é constante. Uma pessoa tem estado, está sofrendo, não está por às vezes mil escuros de água que é um tonelada que está chegando em uma semana. E luz também, eu sei que tem ligação de letra para ali, então, a hora que a luz está, não está ficando socorro. E zona é tudo socorro. Em caso de algum incidente ou de um familiar adoecer, os mesmos contam-nos que passam por muitas dificuldades para poder levá-los ao hospital. Enquanto nesse tempo, sim, que é tempo seco, carro também, mas tempo de chuva, eu sei, a água ali, assim, é lá, mete a coisa, que tem acesso a carro, às vezes, não tem que dar por na costa. Ou para não subir ladeira, assim, mas para não sair na PJ, assim, que é um caminho mais rápido que tem, mas é mais cansativo, que é para não tentar socorrer a pessoa para ali. Exortam a intervenção das autoridades nacionais no sentido de solucionar alguns problemas enfrentados nesta pequena zona. Então, pedir pelo menos para jogar porque ele não zona ali, zona perto de praia, perto de aeroporto, perto de porto, para ter luz, para ter água dentro, não para dar zona, nem que muito longe para a cidade. Primeiro apelo para a autoridade, para os jovens na nossa, para os jovens na nossa, para tempo campanha. Até por campanha, esse tem que é mais grande que esta manda zona. Que hora que esta manda zona, essa jovem só para isso, essa está jovem para coitado. Já no piri, para estar jovendo com luz com água. É mais melhor que ele. Principalmente com luz com água. É a coisa mais essencial que não está mesmo. É água com luz. E para colmatar este desafio, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse que o governo vai aumentar o Fundo Mais de 95 para 560 mil contos para reforçar o compromisso com a erradicação da pobreza extrema no horizonte 2026. O chefe do governo adiantou que o orçamento para o próximo ano é forte na política de rendimentos, na política ativa do emprego e na inclusão social. Adiantou ainda que o orçamento do Estado 2024 prevê o aumento do número de beneficiários da pensão social e o aumento do número de beneficiários do rendimento social de inclusão, que passará de 2.166 famílias em 2023 para 9.229 famílias em 2024. Segundo o primeiro-ministro, o orçamento do Estado 2024 continua o investimento na reabilitação de casas, na construção de casas sociais e na facilitação do acesso à água e saneamento para as famílias mais pobres. O Fundo Mais, criado em finais de 2021 e operacionalizado no ano de 2023, tem por objetivo a eliminação da pobreza extrema através do reforço das políticas sociais de proteção dos grupos vulneráveis. Já os moradores de Simão Ribeiro apelam à Câmara Municipal da Praia o desencravamento das principais vias de acesso a esta zona. Segundo o presidente da associação local, Albertino Fonseca, a população está abandonada por parte da autarquia. Simão Ribeiro, uma comunidade recente surgida nos últimos 20 anos nas encostas de ribeiras antes usadas como locais de pastorícia, hoje com grandes números de moradores, vê o encravamento da zona como algo de maior preocupação. O presidente da associação desta zona descreve os seus descontentamentos como uma afronta, sendo que a zona encravada os impossibilita de serem assistidos pelos bombeiros. Nesse momento, a real preocupação da comunidade de Simão Ribeiro é encravamento de via. Nós também precisamos de desencravamento de via. Tanto é que hoje a comunidade está ali afrontado. Se não mestre bombeiro ou polícia para ali, nós temos grande problema, porque a comunidade está também essa intervenção de uma máquina. E por várias vezes já não chega na Câmara para pedir aquela máquina. Tudo bem que nós vai para a Câmara, está falando para nós espera. A nós é com grande tristeza, não lamenta porque tem uma instituição assim, a Câmara Municipal da Praia,
E a hora que esse presidente fala praia para todos, nós também não queremos dizer parte praia para todos. A moradora Margarida Lopes apelou em urgência à necessidade de reestruturar e desencravar a estrada, enfatizando que reconhece a natureza informal deste bairro, mas que as pessoas escolheram residir ali devido à compatibilidade dos seus rendimentos. Mas aquela estrada ali, me devia vir com máquina, para entrar nos sonhos hoje, mas que aquele lugar lá está. Então, me deve bem compor só aquela estrada ali, mas a não fazer casa ali para modo ali que não pode fazer. Se não pode fazer na sua flip, não está fazendo na sua flip. Então, é ali que não circunstância era para não fazer casa. É ali que não bem fazer, para modo ali que não jeito está. Nunca está nem bem morado, quase tudo que está ali. Se o presidente que pode fazer aquele que pode fazer para o povo, que é direito de fazer para o povo, então, deixa o que está fazendo para entrar para fazer. Quando questionado sobre a edificação nesta zona que é considerada um bairro informal, Albertino Fonseca disse que as pessoas edificaram nesta região devido a 2 projetos implementados neste bairro e hoje não usufruem nada da Câmara Municipal. O Muruber está a crescer de forma acelerada. As pessoas vêm construindo Muruber porque Muruber ganha dois projetos, um de eletricidade e outro de ligação de água na casa. Então, levar com que a pessoa escolha Muruber para viver ali. Mas o Muruber, em termos de apoio da Câmara Municipal da Praia, não tem sido abandonado. Nunca tem nada da Câmara de Praia. Nem da recolha de lixo, nem da melhoramento de vias de acesso, não seria abandonado. E não está chegando a esse, há mais de 15 anos, se pedis máquina, essa trama não se reporta. Os moradores relatam ainda que sentem falta de uma placa desportiva, de uma praça infantil, da recolha de lixo, afirmando que é preciso rever as políticas de governação municipal. Para melhor perceber este assunto, entramos em contato com a Câmara Municipal da Praia, mas até o fecho desta reportagem não recebemos qualquer informação a respeito. Um cidadão do município de São Domingos, de nome Euclides Andrade, acusa a Câmara Municipal de São Domingos de apropriar-se e de vender um terreno que está em seu nome há 15 anos. Euclides Andrade, que é bombeiro municipal em São Domingos, acusa o autarca local de perseguição. Euclides Andrade acusa a Câmara Municipal de São Domingos de apropriar-se de vender um terreno que está em seu nome há 15 anos. Segundo ele, tem todos os documentos assinados e carimbados que comprovam que o terreno está na sua posse. Terreno que tem 15 anos com aquele terreno ali. Não tem documento ali, sem prova disso, não apresenta documento, com aquela data, tudo que fica com aquele terreno. Tem planta de localização, tem contrato de terreno, tem projeto de terreno. Mas de que aquele documento não pensa, um documento mais de que aquele que comprova, mas que tem. Agora, esse também surge com outro documento, esse surge com outro planta de localização, esse também é aquele planta de localização que tem já, mas que tem validade, mas esse tem também um documento que se faz, que esse também uma reunião de Câmara, que esse tem uma deliberação, mas através daquele dia, que esse tem uma reunião de Câmara, mas está uma terreno, mas desapropriando um terreno. Realmente, nos documentos que a nossa equipe de reportagem teve acesso, consta o nome deste cidadão. Mas diz que o terreno já foi vendido para a idilidade de São Domingos e estranha tal fato. Se terreno é aquele meu, a mim pergunta para onde que me tem documento de terreno, a mim nunca fazia documento de hoje. A mim nunca fazia documento. Me tem documento ali, não apresenta esse documento, e fica claro que aquele documento ali, ele é assassinado para o antigo presidente de Câmara, que é Fernando Jorge, secretário municipal na altura era Luís Filipe, a mim também é nome assassinado, que é o Euclides Andrade, e depois isso é tudo claro. Então, se aquele documento ele é que está serve, que as pessoas que o documento está assinado para esse, então pensa, então, uma Câmara, então, tem que arranjar, então, forma de prova, se que as pessoas que assinam o documento, se é um documento falso ou se é um documento que está em jogo, ele tem que ser de que forma, porque a Câmara está pensando em fazer aquilo. Euclides Andrade disse que chegou de receber uma notificação por parte da polícia para entregar a propriedade. O fiscal estava a falar 3 dias para deixar o terreno limpo, ordem de Isaías Varela.
Então a mim que assina papel. E depois que ele fiscaliza, está fazendo, quiser, está tentando intimidar para tomar papel, então só para ler. Um fala, não, mas mim que tem que se tomar esse papel para ler, bom, eu não sabia qual que é o conteúdo desse papel. Mas mim manta guarda e coisa sobre essa área de justiça, manta acredita uma justiça aqui momento, uma justiça também tem um desfecho. Se terreno está dando, se e documento que tem, está dando suporte a terreno, a mim fica com o terreno. Se que está dando suporte, justiça está fazendo uma análise, como não nenhum em cima de lei. O presidente é aquele que está fazendo lá, está fazendo por perseguição. Euclides Andrade tem ainda um contrato por aforramento datado de agosto de 2009, assinado pelo então secretário da Câmara Municipal de São Domingos, Luís Filipe Mendonça, com o então edil Fernando Jorge como primeiro outorgante, um lote de 94 metros quadrados, situado na localidade de Tenda, Concelho de São Domingos, para a construção da sua moradia. Para melhor compreender esta situação, entramos em contato com a Câmara Municipal de São Domingos via e-mail e telefone, mas até o fecho desta nossa reportagem não se manifestaram. A cabo-verdiana Vera Lúcia, de 41 anos de idade, foi diagnosticada com cancro da mama aos 35 anos e encontrou no diagnóstico um motivo para encarar a vida com novo fôlego. A mesma tem vindo a contar a sua história, inspirando outras mulheres com cancro. Vera Lúcia Silva, natural da cidade da Praia, foi diagnosticada com cancro da mama aos 35 anos. A mesma conta para o site Balai CV, que foi diagnosticada com a doença em 2017, quando deparou com um nódulo num dos seios e, por ser uma mulher bastante atenta, não hesitou em procurar um médico. Na altura, conta que quando descobriu a doença não ficou muito assustada por já ter conhecimento do assunto, mas procurou entender melhor o seu estado de saúde. Vera foi submetida a 16 sessões de quimioterapia, iniciadas logo após a retirada do seio em Cabo Verde. Conta que durante todas as sessões continuou a trabalhar, foi uma terapia, segundo referiu. Relata que em 2018 foi para Portugal dar continuidade ao tratamento, onde descobriu um certo dom para ser modelo com a estilista Duda Quaresma, uma santomense. Na sequência destas sessões fotográficas, Vera revela que foi convidada por outras estilistas. E após 5 anos a lutar contra o cancro, Vera avança que resolveu criar a sua marca denominada de Badia Guerreira, alcunha que passou a usar devido à força que revelou ter durante a luta contra o cancro. Atualmente a residir em Portugal, a cabo-verdiana pertence a várias associações da luta contra o cancro e pretende ajudar ainda mais as pessoas no que diz respeito à luta contra o cancro da mama. E o ponto de vista da próxima segunda-feira vai abordar a questão do cancro da mama, a prevenção e os desafios na luta contra a doença. Teremos como convidado o especialista em saúde pública José da Rosa e a sobrevivente do cancro Sandra Barros. Por isso, não perca o ponto de vista na próxima segunda às 22 horas. Por agora, vamos para o quadro Redação em Análise. A análise das notícias hoje está a cargo da jornalista Cassandra Silva. Boa noite, Cassandra. Tudo bem? Olá, boa noite, Elizabeth. Estou bem. Boa noite também, Heloísa. Espero também que você, lá em casa, esteja bem. Cassandra, a manifestação dos professores é um assunto que marcou a semana, isso tendo em conta a forte adesão dos docentes em todas as ilhas. Você esteve no terreno na quarta-feira passada a acompanhar a manifestação aqui na cidade da Praia. Quais foram os motivos por detrás desta luta? Pois é, Elizabeth, na manifestação estive em conversa com alguns professores que mostraram-se descontentes, desiludidos e também desmotivados perante as várias pendências que o governo tem para com a classe. Entre as várias reivindicações está a questão do pagamento do subsídio pela não redução da carga horária, a reclassificação, melhoria na carreira dos professores e também tem um que está entre os principais que tem a ver com a nova grelha salarial
para os professores. Então, a manifestação que foi realizada na quarta-feira foi uma forma que os docentes encontraram para dar um basta a esta situação e garantiram que vão continuar a lutar e, caso as pendências não forem resolvidas, vão então partir para a greve e até mesmo para o congelamento de notas. É bom acrescentar aqui que a iniciativa da manifestação partiu de representantes de grupo de professores e posteriormente foi apoiada pelos sindicatos dos professores, com exceção do SINDEP, que não apoiou a manifestação e, como justificativa, afirmou que não teve uma articulação prévia e que o sindicato teve conhecimento da marcha pacífica pelas redes sociais, daí que o sindicato decidiu então não apoiar a manifestação realizada na quarta-feira. Entretanto, o presidente do SINDEP afirmou que tem agendada para o mês de novembro uma manifestação e também greve, caso as pendências não forem resolvidas. E Cassandra, o Ministério da Educação chegou a pronunciar sobre esta manifestação dos professores. Falou se estas pendências serão resolvidas num curto prazo? Após a realização da manifestação, não tivemos conhecimento de nenhum pronunciamento público por parte do Ministério da Educação, mas um dia antes da Marcha Pacífica, ao ser questionado pela comunicação social, o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, afirmou que desconhecia as razões por trás da Marcha Pacífica e garantiu que o Governo tem estado a trabalhar para resolver as pendências com a classe e que também tem assumido todos os compromissos que fez com os sindicatos. Então, são essas informações que temos. Entretanto, o Ministro da Educação também afirmou que, caso houver outras reivindicações, está disponível para encontrar e dialogar com os sindicatos para, caso necessário, tomar ou não algumas medidas para resolver estas pendências com a classe docente, tendo em conta que estão descontentes, sobretudo pelo fato do Governo ter deixado de fora do Orçamento de Estado para o ano de 2024 a questão do aumento salarial. Cassandra, falando nesta questão do Orçamento de Estado, o Governo, através do Primeiro-Ministro, iniciou um ciclo de conferências para a apresentação do Orçamento de Estado para o próximo ano econômico de 2024. Quais as prioridades avançadas pelo chefe do Executivo? Foram várias as prioridades elencadas pelo Governo através do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia Silva. Posso aqui elencar algumas, e entre as quais estão algumas medidas para a erradicação da pobreza extrema aqui no país, em que o chefe do Governo avançou que o Governo vai aumentar o fundo mais de 95 para 560 mil contos. Em 2024 também foram anunciadas outras medidas em que o Orçamento de Estado para o próximo ano prevê também o aumento do número de beneficiários da pensão social e também aumento do número de beneficiários de rendimento social, de inclusão de 2.166 para mais de 9.200 famílias para o próximo ano. Então, são várias medidas e com relação ao desenvolvimento local, ao desenvolvimento dos municípios, também foram anunciadas algumas medidas e o chefe do Governo avançou que também o fundo do financiamento para os municípios também vai ser aumentado em 9,3% face a 2023, atingindo então 4,2 milhões de contos. Também foram anunciadas medidas para melhorias nos vários setores, no setor da saúde, no setor dos transportes e em várias outras áreas.
Pois bem, Cassandra, daqui a pouco estaremos de volta para análise de outras informações que marcaram a semana informativa, com destaque para o caso polêmico da morte do recruta em São Vicente. Até já! Renovados votos de boa noite. Mais uma vez, vamos para o quadro Redação em Análise. A notícia do recruta que morreu em São Vicente depois de sentir mal durante uma marcha também marcou a semana por causa de uma denúncia anônima nas redes sociais. Inicialmente, antes desta nova versão dos factos, quais foram as informações avançadas pelas Forças Armadas sobre a sua morte, Cassandra? A primeira versão dos fatos, que chegou através de um comunicado das Forças Armadas de Cabo Verde, informava que o jovem Davidson da Silva Barros, que era natural da Ilha do Fogo e que se encontrava no Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente, morreu no Hospital Batista de Souza após se sentir mal numa marcha administrativa. De acordo com a mesma fonte, após se sentir mal disposto, ele foi assistido de imediato por um médico militar e também por um socorrista que acompanhavam a marcha e posteriormente foi transferido para a enfermaria do Centro de Instrução Militar do Morro Branco e posteriormente transferido para o Hospital Batista de Souza, onde acabou por falecer. Então, essas foram as informações avançadas inicialmente pelas Forças Armadas de Cabo Verde e após a morte do jovem estivemos a conversar com a família e um parente descreveu Davidson da Silva Barros como um jovem alegre. Pelas informações que temos, a denúncia anónima partiu de um colega recruta da vítima que trouxe ao público uma nova versão dos fatos através de um e-mail. É um novo capítulo neste caso polêmico, Cassandra. Sim, uma nova versão dos fatos veio ao público pelas redes sociais através de uma denúncia anónima que foi feita por um recruta também da região militar do Morro Branco, que era colega de Davidson e que diz que presenciou todos os acontecimentos. Na denúncia, ele afirma que Davidson da Silva Barros mostrou que estava extremamente cansado e que pediu ajuda, entretanto foi-lhe recusado a ajuda. A denúncia vai mais longe quando o recruta afirma também que a vítima terá sofrido várias agressões e que também que eles que presenciaram todos os fatos foram instruídos para não falar nada para fora da instituição. Qual foi a reação das Forças Armadas ao serem confrontadas com estes fatos pela equipa de reportagem da Record TV? Em entrevista exclusiva à Record TV, o Tenente-Coronel José Almeida afirmou que já está aberto um inquérito para apurar a veracidade dos fatos e que posteriormente, quando for concluído, será então divulgado os resultados sobre as circunstâncias da morte do jovem recruta foguense.
Aproveitamos aqui também para falar que amigos e colegas do jovem Davidson da Silva Barros, que era estudante de Criminologia e Segurança Pública, saíram às ruas para prestar uma última homenagem ao jovem e pediram que o caso seja esclarecido. Também foram emitidas informações que o corpo deveria ser autopsiado. Cassandra, pergunto se já são conhecidos os resultados. Não, ainda não há um resultado conclusivo, uma vez que a perícia médica ainda está em curso, tendo em conta que partes do coração e também do fígado deverão ser ainda analisados com mais pormenor, isso de acordo com informações que foram avançadas por fontes familiares, mas ainda não há um comunicado oficial das Forças Armadas de Cabo Verde. Aproveitamos também para acrescentar aqui que o corpo do jovem Davidson da Silva Barros foi trasladado para a Ilha do Fogo, onde chegou hoje cedo para a realização da cerimónia fúnebre. Destaque agora para o caso do acidente envolvendo os militares em Serra Malagueta. O caso aconteceu a 2 de abril deste ano. Alguns dos sobreviventes fizeram denúncias de falta de apoio das Forças Armadas. Quais outras denúncias foram apresentadas, Cassandra? Heloísa, após 6 meses do acidente envolvendo os militares, que deixou vários mortos e também feridos, alguns dos militares acidentados procuraram a Record TV e denunciaram em anonimato que estão a sentir abandonados pelas Forças Armadas de Cabo Verde e também pelo próprio Estado. Dizem que ficaram com sequelas graves do acidente e que não estão a receber nenhum apoio. Afirmaram que receberam apoio tanto a nível físico e como psicológico apenas no início, mas que posteriormente, segundo a denúncia, foram abandonados. E Cassandra, qual foi a reação das Forças Armadas perante as denúncias dos militares? A instituição castrense reagiu, desmentindo a versão denunciada pelos militares, e o tenente-coronel José Almeida falou exclusivamente com a Record TV e garantiu que todos os 23 acidentados sobreviventes continuam a receber o acompanhamento necessário. A instituição diz estranhar a denúncia, afirmando que os militares em causa querem pensão de invalidez quando o laudo médico mostra que estão com a saúde normal, com a saúde bem e que podem continuar as suas vidas com normalidade. Entretanto, fez saber também que os que ficaram com sequelas graves e que ficaram com alguma incapacidade para levar a sua vida normal estão em acompanhamento no quartel da 3ª Região Militar. Um caso que veio ao público através da reportagem exclusiva da Record TV com denúncias anónimas dos militares que estiveram envolvidos no acidente de aviação a caminho de combater as chamas em Serra Malagueta. Cassandra, muito obrigada pela análise das notícias. Boa noite e até a próxima. Muito obrigada eu. Boa noite a todos. Tempo agora para mais um intervalo e regressamos dentro de instantes.
E o Fala Cabo Verde deste sábado já está de volta. Vamos agora às notícias internacionais. A guerra entre Israel e Hamas já provocou a morte de 22 jornalistas. São profissionais que se arriscam para tentar mostrar a dura realidade de uma zona de conflito. Infelizmente, em média, nos últimos 10 dias, um jornalista foi morto a cada 24 horas. O porta-voz do Comitê para a Proteção dos Jornalistas no Oriente Médio, Sharif Mansour, conta que a realidade dos jornalistas que cobrem os conflitos nunca foi tão perigosa. Filha já estão sob os cuidados das forças de Israel e estão bem de saúde. Depois de 2 reféns norte-americanas terem sido libertadas pelo Hamas, os Estados Unidos pedem a libertação de todos os reféns, independentemente da nacionalidade. Judith Tai Ranan e sua filha Nathalie Sozana Ranan foram libertadas pelo Hamas e retornaram com sucesso a Israel. O Hamas diz que as libertou por razões humanitárias num acordo com o governo do Catar. Acredita-se que mais de 200 pessoas tenham sido levadas para Gaza. Este sábado, dezenas de israelitas reuniram-se no centro de Tel Aviv para pedir o seu retorno. Num póster gigante podia ler-se: "Tragam-nos para casa agora". No sul de Gaza, milhares de refugiados e cidadãos estrangeiros aguardam na fronteira com o Egito na esperança de poderem abandonar o enclave palestiniano. Para já, a fronteira só abriu para a passagem das toneladas de ajuda humanitária que as populações necessitadas da faixa de Gaza aguardam desesperadamente. Ao falar do conflito entre Israel e Hamas, o presidente da Assembleia Nacional Austelino Correia disse que a posição de Cabo Verde é sempre a resolução de conflito por via diplomática e no quadro daquilo que defendem as Nações Unidas. Face ao conflito Israel-Palestina, Cabo Verde posiciona de forma clara em prol da resolução de conflitos por via diplomática e no quadro daquilo que defendem as Nações Unidas, uma posição manifestada pelo presidente da Assembleia Nacional. A posição de Cabo Verde é sempre a resolução dos conflitos por via diplomática e no quadro daquilo que defende as Nações Unidas. Para nós, as Nações Unidas é o único mediador dos conflitos, seja essa mediação política, diplomática, indiretamente militar. Portanto, nós temos essa posição muito clara, nós defendemos a soberania dos Estados, a resolução pacífica dos conflitos, o multilateralismo e tudo isto no quadro das Nações Unidas. Sobre o conflito Israel-Palestina, de recordar que o grupo islamista Hamas lançou no passado dia 7 de outubro um ataque surpresa contra Israel, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar. Em resposta, Israel bombardeou a partir do ar várias infraestruturas do Hamas na faixa de Gaza e impôs um cerco total ao território, com corte de abastecimento de água, combustível e eletricidade. Os ataques já provocaram milhares de mortos e feridos nos 2 territórios. E abriu este sábado de manhã a fronteira de Rafah entre o Egito e a faixa de Gaza para deixar passar os primeiros caminhões de ajuda humanitária para o enclave governado pelo Hamas. Há mais de 3.000 toneladas de comida, água, medicamentos e diversos equipamentos prontos para entrar no enclave palestiniano. Do bairro da Flor Al-Zahra, no sul de Gaza, restam apenas escombros. Os moradores vieram avaliar os danos na sexta-feira depois dos ataques israelitas da véspera. Para além dos residentes, os bairros estavam repletos de civis que fugiram do norte sob instruções israelitas. Isto é algo que não pode ser descrito, nem para os humanos, nem para os direitos humanos. Dizem que aqui há terroristas para lançarem mísseis, mas é mentira. Acabei de ver minha casa que foi destruída, que foi saqueada.
para ver o que sobrou dela. Não há nada, como se pode ver. Levei 2 cobertores para cobrir meus filhos. O resto são apenas cinzas. Vejam os alvos que os israelitas estão a escolher. Ficaremos aqui nesses escombros ou debaixo dos escombros. Desde o início da resposta de Israel aos ataques do Hamas, mais de 1,4 milhões de pessoas foram deslocadas em Gaza. Segundo o Ministério da Saúde, administrado pelo Hamas, mais de 4.100 palestinianos foram mortos e mais de 13.000 ficaram feridos. Depois da passagem do secretário-geral da ONU esta sexta-feira pela fronteira de Rafah, a passagem entre o Egito e a faixa de Gaza abriu esta manhã para deixar passar os primeiros caminhões de ajuda humanitária. Há mais de 3.000 toneladas de ajuda humanitária prontas para entrar na faixa de Gaza. A invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia teve lugar há mais de 1 ano e meio. Durante todo este tempo, os países ocidentais têm prestado ajuda financeira e militar a Kiev, prometendo apoiar os ucranianos durante o tempo que for necessário. Mas já haverá fadiga de guerra no Ocidente, como diz o Kremlin? De acordo com uma nova sondagem realizada em outubro pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, a percentagem de ucranianos que acredita que o Ocidente está cansado do conflito e quer que Kiev negocie com Moscovo duplicou no último ano. Na nova sondagem, os sociólogos ucranianos descobriram o que a população do país pensa sobre uma das principais narrativas de propaganda do Kremlin. O Ocidente está cansado da guerra. A percentagem de ucranianos que acredita que o apoio dos aliados está a diminuir e que gostaria que Kiev iniciasse negociações com Moscovo aumentou de 15% para 30% em comparação com setembro e dezembro do ano passado. A tese do cansaço ocidental foi reiterada pelo porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, no início de outubro. Já dissemos várias vezes que prevemos que o cansaço causado por este conflito irá aumentar em vários países, incluindo os Estados Unidos. No entanto, a maioria dos ucranianos continua convencida de que é pouco provável que o apoio dos países ocidentais à Ucrânia enfraqueça nos próximos meses. Well, of course, President Putin would like to say this. É claro que o presidente Putin quer que seja esse o caso. Ele quer criar um sentimento de incerteza ou um sentimento de cansaço na União Europeia em relação à Ucrânia. Mas aqui em Berlim não sinto que este cansaço tenha criado raízes suficientemente profundas para ser generalizado. O sentimento de que a guerra já dura há muito tempo está presente, mas não é tão profundo e generalizado para que os europeus digam basta, é a altura de negociar. To come to the point where the Europeans say enough is enough, let's negotiate. It's so important to have a good understanding of what's at stake. É importante compreender o que está em jogo neste conflito. Não é apenas o sistema de segurança europeu e a probabilidade de uma nova agressão russa, mas também os sistemas econômicos e políticos que os ucranianos estão a lutar para reformar. Estão a lutar pelo direito de se unirem aos seus vizinhos europeus, de segurança europeu, mas também do paradigma político e econômico da Europa no seu todo. No início de outubro, Kiev acolheu a primeira cimeira dos ministros europeus dos negócios estrangeiros fora da União Europeia, um gesto de solidariedade e de apoio à Ucrânia. Os dados provisórios das sextas eleições em Moçambique estão a criar agitação por parte do maior partido da oposição. A Renamo considera que houve manipulação dos dados em que 64 das 65 autarquias do país foram vencidas pela Frelimo, partido no poder. Resultados que não são aceitos pela Renamo. Danissa Moiane nos traz mais detalhes.
Olá, no Fala Cabo Verde de hoje fazemos menção dos resultados provisórios das 6ª eleições autárquicas em Moçambique, que está a criar agitação por parte do maior partido da oposição, que é a Renamo, que questiona os resultados da votação de 11 de outubro como sendo fraudulenta. A contagem provisória dos votos confere vantagem ao partido no poder, a Frelimo, que ganhou em 64 das 65 autarquias. O Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido da oposição, venceu apenas numa autarquia na Beira. A Renamo, que se julga injustiçada em toda a votação autárquica de 11 de outubro, iniciou com uma série de recursos junto das autoridades judiciárias, que em algumas autarquias anularam e recomendaram a repetição das eleições autárquicas. Por outro lado, os envolvidos na adulteração dos resultados respondem em processo crime. Enquanto isso, o segundo maior partido da oposição não para com os protestos, que decorrem um pouco por todo o país até que a verdade seja reposta. Por hoje é tudo. Danissa Moiana, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Até uma próxima oportunidade. 3 homens e 2 mulheres foram detidos em flagrante delito na zona de Xande Alecrim por suspeita de tráfico de drogas. Nas buscas realizadas pela Polícia Judiciária foram feitas várias apreensões, dentre as quais drogas e uma certa quantia em dinheiro. 5 indivíduos foram detidos em flagrante delito pela Polícia Judiciária na zona de Xande Alecrim por suspeitas de tráfico de drogas, cocaína, haxixe, cigarros e uma certa quantia em dinheiro estiveram dentre as apreensões. As detenções, informa a Polícia Judiciária em comunicado, aconteceram no dia 13 de outubro na zona de Xande Alecrim, São Vicente. Os 5 indivíduos, com idade compreendida entre 20 e 40 anos, são suspeitos de crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu em flagrante delito no âmbito do cumprimento do mandado de busca domiciliária realizada na localidade de Xande Alecrim. Foram apreendidas 23 pérolas de um produto esbranquiçado que reagiu positivo para a cocaína. Ainda 3 pedaços de um produto de cor castanha que se verificou ser haxixe e 3 charros contendo mistura de 2 produtos que se confirmou tratar-se de haxixe, cocaína e uma quantia em dinheiro. Apresentados ao Poder Judiciário, 4 dos 5 indivíduos ficaram em prisão preventiva. Uma jovem de 23 anos de idade está com graves problemas de pele e pede apoio para a realização de consultas no exterior. Isto porque a jovem já fez várias consultas no país e ainda não observou nenhuma melhoria. A equipa de reportagem da Record TV foi à casa da jovem para saber do seu estado de saúde. Veja a reportagem com a jornalista Elisandra Silva. Tudo começou há cerca de 3 meses em que uma jovem trabalhadora estudante, alegre e cheia de sonhos, viu a sua vida mudar da noite para o dia devido a um grave problema de pele que iniciaram numa parte do corpo e rapidamente se espalharam pelo corpo, deixando marcas físicas. Começa a sair na costa, já pensa a minha alergia que saiam, nunca liga, vai consultas passando na derme para no corpo, põe. Já começa, pensa a matar melhora, que está pior, mas de lá andando todo o corpo. De que está mais na roça que está. Já piora, só pior, fica a coisa mais tchau. Vai estar coçando a cata de febre. Está febre, ir ao hospital, escusar as joelhos, fazer pomada. Pomada que dele que resolve um problema. E vem pedir ajuda no Facebook. Minha família manda dinheiro à consulta, se não consulta me vai. Isso rouba dinheiro. Dinheiro como de paga a clínica do Catini. Isso não pode ano que isso está passando nas vidas. Se para meter aquele problema que na Dinitini, antes de Nadine, é diferente, tem que rosto. Totalmente diferente. A Record TV, a jovem de 23 anos, conta que já fez consultas no Hospital Universitário Agostinho Neto e também nas clínicas privadas, mas não obteve melhorias. Uma situação que afetou a sua vida social. E na casa, escola, trabalho, gasto.
Era a escola que me criava, nunca sabia para onde. E essa fica até jovem, ainda fica com vergonha, assim, nunca está bem. Não queria bem mais. E deram vergonha, bem. Aquele corpo. O que ainda fazia antes, nada fazia. Que é tipo, da saída, gosto de sair mais. E tem complexo de ser algum coisa. Ele gosta de separar, ele dentro de casa gosta. Que vida é complicada. Ele está sentindo mal. Ele está sentindo bem agora. Não tem nada a fazer. Doença de Deus. Não tem esperança, mas está melhor um dia. Que também essa vida para frente. Se me gosta. Preocupada com a situação da filha, a mãe da jovem pede ajuda para melhorar a sua condição de vida. A clínica, a gente tem anemia abaixo, para comer muito alimentação. A alimentação é uma quinta flor. Me ensina trabalho na escola. Pagamento de estação de serviço é fácil. Essa de louco pagando. Coisa é complicado mesmo. Que a quinta flor ajuda, se te pedir se ajuda. Que dá é bem-vindo. Alguns me olhando ali que é casa banho, que cozinha, que tudo. É aqui num quarto ali. Complicado. Se eu conseguir vai consultar fora, não sei ali para uma consulta. A Record TV já tentou uma reação junto do Hospital Universitário Agostinho Neto sobre a situação de saúde da jovem Nadine Gomes, mas até o fecho desta notícia não obtivemos uma resposta. A jovem que não sabe ao certo que tipo de problema tem, quer fazer o tratamento e recuperar a sua saúde de volta. Pois seja solidário e ajude com aquilo que puder. A jovem, conforme disse na reportagem que acabamos de ver, ficou com a vida social comprometida e tudo isso está a mexer com a sua autoestima. A escrita representa um importantíssimo instrumento de comunicação e partilha de ideias. Ela é usada cotidianamente pela maioria da população mundial, porém, há quem se destaca mais. Falamos concretamente dos escritores que transformam o simples escrever numa arte. E Cabo Verde, apesar do seu pequenez no que toca à sua dimensão geográfica, é gigante em termos literários. Estivemos em conversa com duas escritoras de renome e estas partilharam um pouco das suas vivências no campo da literatura. Quem não se lembra do conto Chiquinho de Baltasar Lopes, Blimundo de Celso Sisto, Mornas eram as noites de Dina Salustio e outras inúmeras obras que perpetuam o tempo e fazem-nos viajar ao inimaginável. Para algumas autoras como Dina Salustio e Hermínia Curado, especializada em contos juvenis, a aptidão pela escrita iniciou bem cedo. Minha experiência começou na Guiné-Bissau, que eu casei-me em 1965, meu marido já estava lá, eu era professora primária na altura e eu gostava de inventar histórias para contar aos meus alunos. Naquela altura não havia muitos livros ainda, então eu tinha que inventar. E tanto inventar histórias que um dia pensei, por que não escrever? Então, quando eu regressei a Cabo Verde, em 75, depois da independência, eu resolvi publicar. No meu tempo, na minha geração, nós éramos muito convocados para a leitura, para o conhecimento, para os livros, até porque nós não tínhamos outros instrumentos de diversão. Claro que nós tínhamos as histórias da rua, tínhamos as brincadeiras da rua, mas tudo o que são os métodos modernos de diversão, os instrumentos modernos de diversão, não tínhamos nada disso. Então, éramos mesmo solicitados para uma leitura, para uma troca de livros, para procurar uns jornais, uma revista. Nas palavras do escritor Hermínia Curado, a literatura cabo-verdiana tem sido valorizada, mas poderia ser melhor. Eu acho que devemos valorizar cada dia mais, porque a escrita leva as crianças, os jovens, os adultos a pensarem, a refletirem sobre muita coisa. E a entrar pela história dentro e a viajar pela história, o que é realmente magnífico. Portanto, eu acho que temos que valorizar cada vez mais a nossa literatura. Ao contrário daquilo que muitos dizem, para Dina Salustio, o hábito da leitura por parte dos jovens não tem caído em desuso. Mas sem dúvida, sem dúvida. E depois só outros tempos, não é? Antigamente a gente não lia nem escrevia, era oralidade, não é? Depois veio a fase do livro, do instrumento físico, e agora estamos na fase digital.
Embora diga-se que há muita gente a escrever livros, que há uma produção grande de livros e eu vejo gente a queixar-se que quer produzir mais, quer escrever mais. Segundo as mesmas, a Câmara Juvenil em especial tem cultivado esse hábito de leitura diariamente, porém em outros formatos. Leem todos os dias através da internet, mais concretamente através das redes sociais. No entanto, essa leitura é superficial, sem muito rigor, afirmam as escritoras veteranas. Acreditam que o hábito de leitura de livros palpáveis deve ser incentivado desde cedo por parte dos encarregados de educação. E fica assim concluída a edição informativa do Fala Cabo Verde deste sábado. Boa noite e bom final de semana. Obrigada pela audiência. Continue ligado na Record TV. Continuação de uma ótima noite.